E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, que vocês estejam felizes, que vocês estejam caminhando com Cristo. E hoje eu quero tratar sobre um assunto muito interessante e, na verdade, eu quero abrir meu coração com vocês sobre algo que eu tenho percebido. E é o seguinte, tem um versículo na Bíblia que ele é muito conhecido, que é um versículo que Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Sabe, meus irmãos, eu posso abrir meu coração com vocês sobre algo, porque tem algo que tem me feito pensar, e isso muda toda a nossa mentalidade como cristão, isso muda toda a nossa forma de agir, de nos comportar, que é o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas a forma com que você ora, a forma com que você busca a Deus, as coisas que você pede a Deus, elas indicam quem você é. Sabe, se você está no seu quarto de oração, se você está no seu momento com Cristo e você só está pedindo coisas que apontam para você, isso indica que você só está pensando em você. E o Evangelho de Cristo não diz respeito a nós apenas, diz respeito ao quê? Aos nossos irmãos. Ou seja, eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar em você que está aí, eu preciso pensar no meu irmão que está ali. E por que eu estou falando isso? Irmãos, eu tenho percebido que tem muitos cristãos que não se preocupam com as coisas que Deus se preocupa, sabe? Isso é complicado, porque a gente precisa entender que Deus se preocupa com coisas. Deus ele também tem preocupações. Ou seja, Deus ele quer realizar coisas, ele tem planos, ele está preocupado com certas coisas. E o que acontece, meus irmãos, é que a gente precisa se preocupar com as coisas que Deus se preocupa. Não há nada de errado em a gente pedir algo para Deus que indique a gente. Não há nada de errado em a gente pedir para Deus realizações pessoais suas. Não há nada de errado, não é que isso seja pecado. Mas eu acredito que no que a gente tem errado é em pensar só nisso. É em buscar só isso. É em se entregar a só isso. Isso é complicado, meus irmãos, porque quando a gente não se preocupa com o que Deus se preocupa, a gente vive uma vida rasa. Por quê? A gente tem que viver um evangelho em favor de Cristo. E se a gente não está se preocupando com as coisas que Cristo se preocupa, a gente está errando, irmãos. A gente está errando. Porque Cristo tem preocupações. Cristo tem coisas que precisam ser realizadas. E não é que ele precise da gente, mas ele quer que a gente esteja no meio disso. Ele quer que a gente faça parte disso. E, meus irmãos, o meu pedido para vocês e o meu pedido para que nós, como igreja, é o seguinte, que a gente comece a se preocupar com as coisas que Deus se preocupa. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, que eu já fui uma pessoa que me preocupei apenas com as coisas que diz respeito a mim, que se envolvam a mim. Então, quando a gente na quarta de oração, é muito tentador a gente falar, e aí, José, porque eu quero fazer aquela faculdade, é que eu quero conquistar aquele lugar, que eu quero ter aquele carro, que eu quero casar, que eu quero fazer isso, aquilo. É tentador, é tentador. Eu sou tentado a isso também e não há nada de errado nisso, não tem problema. Você está conversando com seu pai, você pode conversar e você tem liberdade para conversar aquilo que você quiser e isso é perfeito. Mas a gente não pode se limitar a apenas isso. E o que eu quero deixar um desafio para vocês, meus irmãos, é um desafio simples. É um desafio simples. Isso mudou a forma com que eu oro, isso mudou a forma com que eu penso sobre Deus. Que é o seguinte, você faz suas orações normais, tudo bem. Você faz seus pedidos pessoais, tudo bem. Eu quero te encorajar a você procurar saber o que Deus está pensando, o que Deus está planejando, o que Deus tem se alegrado, o que Deus tem se preocupado, o que Deus tem se entristecido. Pergunte ao Espírito Santo, fale, Espírito Santo, eu quero saber aquilo que o Senhor está se preocupando. Eu quero saber aquilo que o Senhor tem se alegrado, eu quero saber aquilo que o Senhor tem se entristecido. Fale comigo, Espírito Santo. E eu falo isso no nome de Jesus porque assim como foi na minha vida, foi na vida de outras pessoas que fizeram isso, e eu acredito que também pode ser na sua vida se você quiser.
Basta você fazer a oração: Espírito Santo, eu quero saber o que o Senhor se preocupa, eu quero saber as coisas que estão te alegrando, eu quero saber as coisas que estão te entristecendo, e isso vai mudar totalmente a sua forma de orar. Por quê? Porque você já não vai se preocupar apenas com as suas coisas, você vai se preocupar com as coisas de Deus, e aí que tem o segredo, aí que tem a beleza, que é você se preocupar com as coisas de Deus. Bom, meus irmãos, esse foi o vídeo. Esse foi um vídeo mais de desabafo e de aconselhamento para vocês. Assim como eu já errei nisso por falta de conhecimento sobre isso, eu não quero que vocês errem. Então eu estou entregando essa bênção para vocês, e que se vocês puderem fazer esse desafio, apenas uma oração de fala: Espírito Santo, eu quero saber aquilo que o Senhor está se preocupando. O que o Senhor espera dessa geração, Espírito Santo? O que o Senhor quer de nós nessa geração? É apenas uma oração, meus irmãos, e o Espírito Santo vai te responder no nome de Jesus, porque o Espírito Santo ele não fica calado. A voz do Espírito Santo é como as águas do mar, é como as águas do oceano. As águas do oceano, ela nunca para, nunca para. Às vezes tem ondas grandes e às vezes tem as ondas pequenas, mas ela nunca para. Assim é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca para de falar. O Espírito Santo nunca para de falar. É só você estar sensível para ouvir a voz dele. Bom, meus irmãos, eu espero que esse vídeo ele tenha te abençoado. Eu peço para que Deus possa te encorajar a fazer isso, que Deus te desperte para poder fazer as coisas dele, para poder pensar como ele pensa. Eu espero que ele tenha te abençoado. E se esse vídeo ele te abençoou de alguma forma, se ele te ajudou de algum jeito, ou se ele transformou a sua mentalidade de alguma forma, curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo ele tem uma certa relevância. E se você puder compartilhar com algum amigo, eu ficarei muito feliz, e acredito que Cristo também ficará. E é isso, meus irmãos, eu espero que vocês possam fazer isso e que Deus abençoe a cada um de vocês.